Olá, meu nome é Eric e esse é o meu grupo composto por Demerson Araújo e Pedro Henrique. E hoje iremos abordar sobre placas de vídeo. As placas de vídeo são itens de hardware do computador ou notebook responsáveis pela geração de imagens que são exibidas na tela do computador. Eles são responsáveis por processar os dados do computador e transformá-los em imagem. Ou seja, tudo que você vê na tela do seu dispositivo é graças a ela. Coisas como os efeitos visuais de aplicação, cores, imagens, vídeos, jogos e projetos em 3D são possíveis devido à presença dessa peça. Ela também é conhecida como Unidade de Processamento Gráfico ou GPU. É uma peça indispensável também para programas de edição gráfica, de edição e reprodução de vídeos, além de que cada vez mais os softwares profissionais exigem cada vez mais um hardware de melhor qualidade, de melhor eficiência. E sem essa peça da placa de vídeo, alguns ficam inutilizáveis. O padrão de placa mais encontrado no mercado é o SVGA, que significa Super Video Graphic Array, que é capaz de suportar diversos modos de resoluções do monitor, até mesmo 4K, que aumenta o desempenho em jogos e na hora de assistir streams, por exemplo. Além desse, existe o padrão VGA, que significa Video Graphic Array, que é utilizado para reproduzir coisas com resoluções menores. No mercado atual encontramos dois tipos de placa de vídeo: as de modelo integrado, que fazem parte da placa-mãe do processador do computador, e a de modelo expansivo ou dedicado. Tem dessas placas de gráfico integrado um desempenho inferior que as placas do modelo dedicado. O GPU, unidade de processamento gráfico, é conhecido também como chip gráfico e é o componente mais importante em uma placa de vídeo. É um tipo de processador responsável pela execução de cálculos e rotinas que vão resultar nas imagens exibidas na tela do monitor, significando que ela determina a qualidade que vai ser exibida na tela. Tipo, quanto mais eficiente o GPU for, mais frames por segundo, mais FPS vai ter no seu jogo, por exemplo. E quanto mais eficiente ela for também, vai ter gráficos melhores e uma melhor resolução. Assim como as CPUs, existe uma grande variedade de GPU no mercado, desde as mais potentes, desenvolvidas para o processamento de gráficos complexos e 3D, utilizado na produção de filmes e games, por exemplo, até as mais simples, tendo em vista o mercado de computadores de baixo custo. E são referência no mercado a Nvidia, a AMD e a Intel. E ela surgiu com o objetivo principal de aliviar o estresse integrado ao processador principal da pesada tarefa de gerar imagens, sendo capaz de lidar com um grande número de cálculos matemáticos e geométricos para que assim as imagens possam ser passadas no monitor. Para com que isso aconteça, elas podem contar com alguns recursos. São eles: o Pixel Shader, que é um programa que trabalha com a geração de efeitos com base em pixels, utilizado amplamente no uso de imagens 3D em jogos, por exemplo, para gerar o efeito de iluminação, reflexo, sombreamento, entre outros. Vertex Shader, que é semelhante ao Pixel Shader, só que ele trabalha com vértices em vez de pixels. Ou seja, é um programa que trabalha com estruturas formadas por vértices. O Hop, que manipula os dados armazenados na memória de vídeo para que eles transformem os conjuntos de pixels formados nas imagens para eles serem exibidos na tela. E por último, o TMU, que é um tipo de componente capaz de rotacionar e redimensionar os bitmaps, que são as imagens formadas por pixels, para aplicação de uma textura sobre uma superfície. Para falarmos sobre as melhores placas disponíveis no mercado, vou começar falando exatamente sobre aquela que é hoje a melhor placa de todas no mercado e que também é detentora dos maiores valores encontrados para a mesma, que é a placa da Nvidia, a GeForce RTX 3090 ou 3090, a quem prefira, Game OC. A RTX 3090 ela é a placa mais nova da Nvidia, a qual também é detentora do chip gráfico mais potente e mais atualizado da marca, no qual foram implementadas as tecnologias mais atuais para alcançar e entregar o máximo de desempenho a seus usuários nos jogos ou demais atividades que os mesmos executem. Abordando agora sobre as especificações do chip, o mesmo possui atualmente 10.496 núcleos CUDA, que são exatamente 256 núcleos CUDA a mais do que o último melhor chip criado pela fabricante, que é da placa 3080 Ti, e da sua antecessora, a placa 3080 de modelo comum,
existe uma superioridade de até 2.000 núcleo CUDAs com relação à placa mais atual hoje, a 3090. Valendo ressaltar que há cerca de 6, 7 anos atrás, e inclusive ainda existindo hoje, tem placas da inclusive mesma fabricante que possuem exatamente 2.000 núcleos CUDA apenas, o que é exatamente a diferença hoje do último modelo para o modelo mais atual. A placa possui a capacidade de clock, que nada mais é do que o número de ciclos por segundo realizado em sincronismo usado dentro do processador da placa, dentro do seu chip gráfico. E ele varia de uma velocidade de clock base de 1.40 até 1.70. A 3090 ela é a placa mais potente do mundo atualmente, como eu falei. Ela é justamente a melhor placa do mundo. E para isso ela conta com a quantidade assombrosa de VRAM, que é a quantidade de memória que compõe a placa. E são 24 GB de memória da GDDR6X, que é uma evolução da GDDR6, na qual a NVIDIA ela se juntou com a equipe da Microsoft para poder trabalhar e desenvolver essa nova versão da GDDR6, que é capaz de entregar o dobro de dados num ciclo realizado pelo chip e que graças a isso cria uma largura de banda que é absurda. Junto com essa tecnologia implementada de dobro de processamento por parte da questão da VRAM, nós também podemos citar algumas outras, que por exemplo é a última versão do DirectX, que é a placa da 3090 suporta, que é o DirectX 12 Ultimate. Ele possibilita a edição de efeitos gráficos cada vez mais incríveis e também possui suporte à transmissão de vídeo, de qualidade de vídeo que varia do 4K ao Quad HD, até mesmo a nova incrível resolução 8K que se encontra presente em hardwares limitadíssimos no mercado, por conta tanto de seu alto poder gráfico quanto também do custo elevado em cima deles. Uma das outras novas tecnologias utilizadas na placa da 3090 é a tecnologia Ray Tracing. Apesar de não ser algo exclusivo, foi uma tecnologia que veio bastante a calhar e que tem sido utilizada para tornar os jogos cada vez mais bonitos, esbanjar qualidade gráfica e realismo nas nossas telas e, graças a isso, causar uma experiência única. O Ray Tracing ele é originário do mundo das telinhas, né, dos cinemas, no qual a definição de Ray Tracing é que ele é um modo de renderização gráfico tridimensional que é realizado por diversos computadores parrudos o suficiente para poder suportar essa renderização, o que não era feito de forma rápida, tão rápida assim. E graças a isso, o mundo dos jogos teve como inspiração e tentou trazer para dentro dos jogos, pois iria garantir cada vez mais a qualidade gráfica e uma boa experiência aos usuários. Basicamente, o sistema de Ray Tracing ele busca reproduzir e entregar de forma mais fiel possível os efeitos comuns da vida real, que são iluminação, sombras e refrações, de uma maneira mais fidedigna possível. Quando nós, por exemplo, estamos nos deparando com um jogo no qual é possível o personagem ver de forma limpa e nítida o seu reflexo no espelho, você conseguir ver um oponente vindo em suas costas através de um reflexo no espelho ou em qualquer superfície que gere refração, ou até mesmo reflexos na água e coisas desse gênero, isso tudo é graças ao Ray Tracing. E o motivo da demora para que essa tecnologia conseguisse ser implementada no mundo dos jogos é justamente porque, para ser gerada no mundo dos cinemas, dos filmes, diversos computadores, diversos hardwares são utilizados para poder renderizar e modelar toda essa tecnologia. Já no mundo dos jogos, nós contamos apenas com uma unidade, seja ela um console, ou seja ela um computador, para poder estar tendo uma GPU que seja capaz de fazer todo esse processo. Então, houve a necessidade, primeiro, de um desenvolvimento de um chip gráfico, de uma GPU tão potente a ponto de conseguir gerar esses resultados. Sendo que no mundo dos cinemas, nas telinhas,
A cada 30 segundos são dezenas de milhares de pixels que têm que ser preenchidos com luzes nas telas, e no mundo dos games são pelo menos 2 vezes isso. Então, houve esse atraso justamente por conta desse impasse tecnológico. Ainda não tinha ocorrido um avanço significativo para conseguir implementar tal tecnologia. Falando a nível de mercado, a Nvidia saiu na frente das suas demais concorrentes porque ela conseguiu, junto com a sua equipe, desenvolver um chip e softwares bem mais desenvolvidos. E um dos exemplos do mesmo a se destacar é o DLSS. É uma tecnologia que é exclusiva da Nvidia, não é a única do segmento, pois a AMD possui uma semelhante, porém ela foi pioneira nesse desenvolvimento de softwares, e a sigla DLSS significa Deep Learning Super Sampling, que é basicamente, em tradução livre, é aprofundamento de aprendizado de superamostragem. O DLSS, ele é uma inteligência artificial, um programa de constante aprendizado que visa aprender a melhor forma de operar para poder obter os melhores resultados possíveis com o escalonamento do tempo. O objetivo dele é escalonar imagens de jogos de uma resolução mais baixa para uma muito maior. Isso é chamado de upscaling, que significa justamente esse processo de gerar uma resolução o mais baixa possível e depois converter ela para uma muito maior. Nesse processo, tende a ter uma perda mínima possível de qualidade e detalhe, que é justamente o que é visado. Esse processo ele ocorre a cada frame que é gerado pela GPU durante os jogos. Tudo isso é gerado em tempo real. O processo ele basicamente pega as mesmas imagens e realiza reconstruções dela. A cada imagem que é pega de resolução mais baixa, ele vai reconstruindo essa imagem pixel por pixel, pedacinho por pedacinho, até que ele chega numa resolução extremamente mais alta, na qual ela é praticamente isenta de possíveis falhas após toda essa recriação. Isso é diferente por causa que aumenta o desempenho da placa de vídeo nesse processo e ela renderiza os quadros quase que 2 vezes mais rápido que o normal. O DLSS ele veio bastante a calhar por conta que todo esse processo da GPU de acabar se sobrecarregando com gráficos extremamente potentes e gerar perda de FPS acabou sendo completamente otimizado por conta da tecnologia do DLSS, que ele vai aprendendo e se superando a cada novo frame que ele é recalculado das imagens que ele pega, fazendo com que torne todo o processo muito mais simples para poder a GPU estar processando, fazendo com que haja o ganho elevado de FPS e uma melhor experiência na hora dos jogos. Como se já não bastasse ter desenvolvido uma tecnologia tão potente e útil, ela não podia ficar parada e tinha que sofrer evolução, e foi justamente isso que a equipe da Nvidia fez. Eles elaboraram a evolução do DLSS e geraram um 2.0, que é a versão na qual eles conseguiram gerar uma otimização ainda maior do tempo, conseguindo obter resultados de qualidade ainda melhores e com um custo de tempo muito inferior. Além de atender aos jogos, que é um foco principal daquelas pessoas que adquirem a GPUs tão potentes quanto a 3090, ela também pode ser utilizada de forma muito bem desempenhado o papel para a gravação de lives, na qual ela oferece uma taxa de quadro absurda para poder ter uma live bem fluida e entregando o melhor conteúdo possível. E muitos dos jogos hoje que nós temos disponíveis no mercado, eles atendem e desfrutam de toda essa tecnologia, citando alguns deles que são exemplos de jogos bonitos e com gráficos excelentes. Nós temos o Red Dead Redemption 2, nós temos um dos mais novos jogos da franquia do Call of Duty, o COD Warzone. Temos o Battlefield 2042 também recém-lançado, porém alguns jogos mais antigos não ficam atrás. O próprio Rainbow Six Siege da franquia Ghost Recon, ele já é um jogo um tanto antigo, mas ele foi evoluído para poder se enquadrar dentro dessas novas tecnologias. Temos um outro jogo também de uma qualidade excelente, que é o Assassin's Creed Odyssey. O jogo Metro Exodus também se enquadra dentro dessa categoria de jogos, dentre muitos outros. A lista chega a se estender a quase 150 jogos atualmente.
Agora falando sobre a concorrente da placa da NVIDIA, a RX 6900 XT, a placa Rundle da AMD, ela é a placa de última geração da AMD, que conta com a arquitetura RDNA 2, na qual oferece cerca de 80 unidades avançadas de computação, 128 MB do mais novo Infinity Cache e conta com 16 GB de memória GDDR6, que não fica tão atrás assim em termos de potência, mesmo tendo uma quantidade de gigas a menos do que a 3090. A RX 6900 XT, ela conta com 3 conectores de fonte de alimentação, na qual são três conectores de 8 pinos, o que nos exige uma fonte de alimentação extremamente potente, pelo menos cerca de 750 watts é a quantidade necessária mínima descrita pela fabricante. Ela conta com velocidade de clock também bem elevada, assim como a placa da NVIDIA, cerca de 2000 GHz de clock, na qual ela pode alcançar por meio de um overclock em 2400 GHz, e também conta com um assombroso boost que ainda desenvolve mais até cerca da casa dos 2500 GHz. Nenhuma dessas duas placas, nem a RX 6900 quanto a 3090 da NVIDIA, elas sofreram nos testes realizados por inúmeras pessoas que são entendedoras do assunto, ficando na casa dos 70 graus Celsius, rodando a grande parte dos jogos disponíveis, sua capacidade máxima gráfica, que vai desde o 4K até o 8K, como eu já citei anteriormente. Essa 6900 XT, ela possui 2 fases de alimentação, o que são 2 fases de alimentação a mais do que a sua placa, do que a sua concorrente antecessora, que é a 6800 XT. Um destaque é justamente esse sistema de refrigeração que a AMD desenvolveu para essa sua placa mais nova, na qual ela possui 3 fãs, gerando um resfriamento absurdo para ela, fazendo um auxílio, já que ela precisa de uma quantidade tão absurda de energia para poder estar funcionando sem nenhum problema. A respeito das tecnologias da 6900 XT, como eu citei, ela possui o Infinity Cache, que é uma parte da sua arquitetura RDNA 2, a mais nova lançada pela AMD, que ela possibilita, assim como na GeForce 3090, um nível de desempenho extremamente alto e ganho de largura de banda com a menor potência e baixa latência possível. No caso da 3090, que ela conta com a tecnologia exclusiva da NVIDIA, do DLSS, a AMD ela não ficou por trás e lançou também a sua tecnologia, que é o FSR, que é a Fidelity XT Super, que funciona basicamente da mesma maneira, porém ela não consegue entregar os ganhos tão elevados assim quanto a tecnologia DLSS. Em termos de reconstrução de imagem, ela costuma ter dificuldades para renderizando e melhorando partes que sejam finas, tais como cabelo ou detalhe pequeno e fino de alguma roupa, ou qualquer outra estrutura semelhante de característica fina. E é por isso que ela fica em segundo lugar contra a 3090, que consegue desempenhar essas características tão absurdas.